Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Para desenvolver as atividades de hoje, você precisa relembrar dois grupos de invertebrados. O primeiro grupo, moluscos. O segundo grupo, vermes. Lembra então das aulas? Vocês lembram das aulas que nós falamos um pouquinho sobre os moluscos e sobre os vermes? Pois é, agora é hora de colocar em prática aquilo que você aprendeu. Você vai realizar a leitura do texto Caracol e aí você vai desenvolver as atividades de interpretação, atividades que envolvem também conhecimento sobre esses animais, tá? Os moluscos são animais de corpo mole e pé musculoso, tá? Então eles caminham devagar, né? Os músculos que há nos pés deles, né, ajudam na locomoção. Diferentemente dos artrópodes, que têm os pés articulados, então isso facilita a movimentação dos artrópodes. Se fôssemos fazer uma corrida entre os moluscos e os artrópodes, quem chegaria primeiro? Com certeza os artrópodes, porque tem pés articulados, então facilita a locomoção. Diferentemente dos moluscos, né? Que por ter o corpo mole também tem essa umidade que eles têm no corpo, facilita a locomoção, mas ainda assim não andam tão rapidamente quanto os artrópodes, tá? Quando nós vemos o corpo de um molusco, nós percebemos que alguns deles possuem uma concha. E essa concha nós falamos que é a casa deles, né? Quando nós olhamos o caracol, por exemplo, o caracol tem uma concha em suas costas e essa concha serve de proteção para ele quando predadores, né, estão ameaçando. Então eles se escondem dentro dessa casa, né, onde eles ficam, e ali eles se escondem, tá bom? Então, gente, quando nós pensamos ali, tem uma questão para você desenvolver, tá? Sobre aluguel. Quando nós pensarmos no caracol, o caracol precisaria pagar aluguel? Aí você vai falar, prof, mas o que é aluguel? Eu nem sei o que é aluguel. Aluguel, então, a Pro vai explicar para que você consiga desenvolver atividades sem nenhuma dificuldade. Eita, olha lá. O aluguel é quando uma pessoa, ela mora em um lugar que não é dela. Então, ela paga um valor para que ela possa morar em determinado local por um determinado tempo. Então, a casa não é dela, tá? Então, pensa aí no caracol, imagine, ele precisaria pagar aluguel? A casa é de quem? Ele teria que pagar para alguém se a casa não fosse dele. Então, pense aí sobre isso para responder a questão 5, né, que vai falar sobre aluguel. A prof fez uma explicação breve só para você não ficar com dúvida na hora de responder essa questão, tá bom? E aí, gente, nós vamos falar também, agora temos exemplo, né, além do caracol. É claro, só para eu fechar aqui, além do caracol, tem o caramujo, né, também tem o polvo, ostra, são exemplos de moluscos também. Tem vários outros exemplos, tá? Lulas também são exemplos de moluscos, tá? Só para deixar os exemplos aí para vocês, se caso ficarem com dúvida, tá? Então, nós vamos falar também sobre os vermes, né? Os vermes são animais de corpo mole e alongado e eles podem causar doenças. Você pesquisou bastante sobre isso e descobriu que algumas medidas nós podemos tomar para evitar doenças relacionadas às verminoses. Uma delas é não andar descalço. Outra, né, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos também, cozinhá-los bem antes de comer, né? Então, esses são alguns cuidados. Também tem cuidados relacionados ao saneamento básico, né? O cuidado com a limpeza, né? O tratamento do esgoto. Então, essas são atitudes que podem ajudar a prevenir doenças relacionadas às verminoses, tá? Então, ali no cartaz que você vai realizar a leitura, tem o exemplo da lombriga e tem o amarelão, que é uma doença causada pelo ancilostomídeo, tá? Então, outros vermes que nós estudamos planária e a tênia, que causa ateníase, tá bom? Então, esses são exemplos aí de vermes que nós estudamos. Também vimos que outros invertebrados, né, além dos vermes, outros invertebrados também causam doenças. Então, tem o bicho barbeiro, que causa a doença de Chagas. Tem o mosquito Aedes aegypti, né, que você já conhece, sabe que causa dengue, chikungunya, zika, febre amarela, tá? Também tem o carrapato, que causa febre maculosa. Tem o mosquito Anopheles sp, que causa malária, tá? Então, esses são alguns exemplos de invertebrados que transmitem doenças.
Então, basicamente é isso que você precisa relembrar para desenvolver as atividades aí que você vai imprimir em casa, tá bom? Qualquer dúvida, a Pro está à sua disposição. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!